Mas, Rodolfo, daqui para você diz onde nós estamos, tá? Você já colocou bem, pontuou bem, de maneira brilhante, o ponto em que nós estamos nessa guerra. Na tua visão, o que vem por aí? Quais são as perspectivas para o conflito? Porque a gente tem que olhar uma coisa. É importante isso aqui. O governo Trump está com quase 5 meses, não entregou nada até agora. Ele não conseguiu entregar a paz do Oriente Médio, não conseguiu entregar a paz da Ucrânia, a questão de tarifas da China é um atoleiro, né? E esse personagem, Donald Trump, é importante aí para todas as nossas, para esse cenário que nós temos em frente. Mas eu queria a tua visão, porque você sempre acertou aqui. Você deu os prognósticos excelentes. Você foi a única pessoa no Brasil quando teve aquela histeria de Kursk, né? Logo no começo eu te chamei aqui e você falou: olha, o Robson, não é nada disso, vai acontecer isso, e realmente foi o que veio na sequência. Eu lembro que na época o pessoal discordava de você, mas o tempo provou que você estava certo. Então eu queria ver a tua perspectiva, que você acha que vem daqui para frente aí quais são as tendências na tua visão? Primeiramente, sobre a ofensiva de Kursk. A saliência de Kursk, nós falamos que ia ser uma killzone que teria implicações estratégicas graves para a Ucrânia no terreno. Dito e feito. Mais 72 mil militares mortos, os ucranianos revoltados com uma estratégia que não suicida, o componente midiático não gerou nada, e uma perda de 412 tanques, milhares de veículos blindados de reconhecimento leves, centenas de veículos de transporte pessoal, veículos de combate de infantaria, mais de 50 MLRS caríssimos, como o HIMARS. Não sou eu que estou falando, os resultados estão aí. Escrevemos 2 ensaios técnicos amplos, publicados no Velho General, em outros veículos, dinamizando, diagnosticando, pormenorizando. E aí o pessoal que nos criticou sumiu. Mas tudo bem, faz parte. Para quando você é analista de conflitos militares e geopolíticos nesse mundo, em que as pessoas vão pela instantaneidade dos seus sentimentos, alheios à profundidade de pesquisa, é comum acontecer isso. Mas o que acontece? Teremos uma ofensiva de verão russa, mas não uma ofensiva de larga escala e largo espectro. Ou seja, com a formação de um novo eixo de progressão. Justamente para quê? Dispersar mais ainda as reservas ucranianas, desgastar mais ainda as reservas ucranianas e fortalecer a estratégia dos 1000 fatiamentos ao longo do perímetro operacional, que permite justamente avanços em diferentes eixos, para ir, no caso, esgotando a capacidade de combate da OTAN com a Ucrânia. É isso que vai acontecer. Teremos um fortalecimento dos ataques massivos em profundidade no território, tanto russo quanto território ucraniano. Os russos alavancaram a produção de gerânios, de mísseis balísticos, sejam mísseis balísticos de natureza tática como Iskander, com agora alcance até de 1000 quilômetros, seja também o o K-101, o K-59, que são mísseis de caráter ar-superfície. Teremos cada vez mais declarações russofóbicas e principalmente de tensão e de alavancagem da guerra por parte de países europeus. Um Trump tentando se equilibrar e tentando explorar algo que seja melhor para o país dele, vendendo armas. É uma probabilidade cada vez maior, vendendo armas para a Europa, a qual a Europa irá fornecer para a Ucrânia. Um detalhe principal: planejamento, comando, controle e consciência situacional, através de inteligência, vigilância, sensoriamento fornecido pela OTAN. As forças ucranianas vão continuar, que isso é decisivo para a manutenção da guerra, mais até do que o fornecimento de armas. Esse aspecto, a C4ISR, no nosso livro a gente fala o aspecto decisivo de toda a C4ISR nesse conflito, porque caso sem a C4ISR, não há nem condições de coordenação tática e interoperabilidade das unidades para resistir ou para fazer algum contra-ataque, um ataque à distância. Então, tanto que o Starlink continua sendo utilizado pelas forças ucranianas. Por mais que o Elon Musk tenha falado tudo aquilo contra a Ucrânia, continua sendo utilizado. Então, importante frisar que isso deve continuar.
E a guerra vai se prolongar ao longo desse ano. Aí a Rússia terá 4 meses para progredir significativamente, porque aí vem as condições climáticas desfavoráveis, que transiciona até o inverno. No inverno retoma o impulso, provavelmente, que os russos sempre estabeleceram uma ofensiva maior na época de inverno, uma ofensiva maior, digo, dentro desses fatiamentos, né? Uma retomada, vou melhorar, ofensiva não, iniciativa operacional ofensiva, é o termo que eu prefiro. E talvez na primavera do ano que vem, diante de tamanho desgaste acumulativo das forças ucranianas, maior do que das forças russas, possamos discutir algo resolutivo no aspecto diplomático do conflito. Eu sou extremamente cético da resolução de qualquer coisa esse ano. A Rússia precisa resolver no terreno as suas necessidades estratégicas, que é liberar todo o Donbas. Eu estou falando pelo menos todo o Donbas, não estou nem falando de Zaporízhia, mais de esquerda do Dnieper. E os russos já controlaram todas as ilhas do Dnieper e já tentaram fazer operações de reconhecimento e sabotagem na margem esquerda para sondagem de defesas ucranianas. Os ataques à margem esquerda com drones e aviação aumentaram para justamente degradar as fortificações ali na margem esquerda do Dnieper, mas os russos não têm efetivo, ainda não têm esforço logístico para transpor o Dnieper. Não sei como vai ser. Não sei como vai ser uma ofensiva na margem esquerda do Dnieper, porque vai ter que ter muito travessias, muitas unidades de engenharia para transpor aquilo lá. Porque não adianta botar apenas formar uma cabeça de ponte pequena ali, como os ucranianos fizeram em Krink, na outra margem, né, do Dnieper, e perder uma quantidade absurda de efetivo. E tropas bem treinadas, o que é pior. Então, é isso que deve acontecer. Os russos vão procurar focar muito a libertação do Donbas, a captura do Donbas. Para quem não guarda a palavra libertação, a captura do Donbas, o controle do Donbas. Então, e também, né, tentar os avanços ali pelo eixo de Limã para chegar em Krasnodar, que é um grande objetivo, a direção Limã. Avançaram bem no mês passado, agora deu uma estagnada, e também pelo eixo de Kupiansk, que cortaram, né, uma das estradas que leva a Kupiansk para abastecimento, Redovka, tomaram ontem. É isso que vai acontecer, essa é a dinâmica de batalha. Não adianta ir pelo querer ser. A realidade do mundo atual não é o que a gente quer, não é de acordo com nossos valores. As condições objetivas obedecem a fatores reais de poder que estão além do que a gente quer. E a dinâmica dos conflitos hoje no mundo é assim. Os fatores reais de poder que movimentam as potências e as forças beligerantes estão além do nosso senso de justiça, do nosso querer. A realidade é essa. Por isso que é difícil de entender a geopolítica, porque a geopolítica ela não trabalha pelo dever ser, pelos valores. Ela trabalha pelo componente da geografia, da população, da projeção de poder, dos interesses afirmativos do hegemon, né? Das hegemonias, e justamente pelas condições de afirmação desse poder, muitas vezes pelos meios militares. E a geopolítica, portanto, muitas vezes ela espanca as ideologias e os sentimentos.